Semana de Libertadores da América. Nesta quinta-feira, o Atlético recebe o The Strongest. Aqui no De Olho no Jogo, vamos falar sobre o adversário do Furacão. Será que vem a primeira vitória atleticana na Libertadores 2022? Para falar do The Strongest, estou aqui com o Guilherme de Paula. Guilherme, favoritismo aí, claro, é do Atlético, sempre que um time brasileiro recebe um time boliviano na Libertadores da América, o jogo aqui no Brasil, o aproveitamento acaba até mostrando isso. E o Atlético não tem mais o direito de perder ponto assim considerado bobo, considerado fácil. Afinal, na estreia diante do Caracas, ficou no 0-0. Tudo beleza, Guilherme de Paula? Tudo beleza, Piva? Um abraço para você. Hoje a versão gripada, né, do De Olho no Jogo, a dupla com gripe aqui, mas vamos nessa. Eu tô tentando me recuperar. Não, mas vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Ô, Piva, sim, o Atlético tem muita obrigação de conquistar esse resultado. Normalmente, né, Piva, é assim contra equipes bolivianas, porque você tem um risco muito grande de perder pontos na altitude, mas a obrigação de conquistar pontos em casa. E aí eu trago um número que para mim ele é muito simbólico em relação à história desses confrontos de maneira geral, né? Que é o confronto entre Brasil e Bolívia, ou o The Strongest especificamente aqui no Brasil. O time boliviano só ganhou um jogo em 16 confrontos. Foi apenas do São Paulo em 2016. O The Strongest até consegue avançar, né, para as oitavas de final naquela oportunidade. Foi a única vitória. Então, perder pontos para bolivianos em casa não é comum. E no caso do Atlético, não dá para acontecer nessa quinta-feira, não. E claro, né, Guilherme, a gente tem que projetar um pouco o que esse jogo pode mostrar. E aí, eu acredito que o jogo contra o Libertad The Strongest na primeira rodada nem serve muito de parâmetro, porque quando a gente vai analisar um time boliviano, um time que joga com altitude, tem aqueles fatores diferentes, né? O dentro de casa para explorar o fator altitude e o fora de casa, que é aquele posicionamento ali já completamente diferente. E nessa Libertadores da América, o The Strongest, perdão, entra na fase preliminar, recentemente enfrentou ali a Universidade Católica do Equador, também tem altitude, mas menor do que a de La Paz, então o The Strongest não sente esses efeitos, mas a gente viu ali nessa partida, Guilherme, o The Strongest, se não com os 11 jogadores atrás da linha da bola, mas 9 jogadores ali com o goleiro, somente 2 atacantes um pouco à frente, dependendo do momento. Esse é o desenho que a gente pode esperar na Arena da Baixada aqui nesta quinta-feira? Eu acho que vai ser pior, Piva. Eu vejo que o The Strongest vai tratar de maneira ainda mais defensiva do que fez contra a Universidade do Equador, né? Universidade Católica do Equador. Porque naquele jogo, no Equador, a equipe do técnico Christian Dias, o argentino, ele jogou com 2 atacantes, né? Jogou com o Triveri e com o Prost, que é um atacante argentino. Dessa vez o Prost está suspenso, ele foi expulso nesse jogo. Aos 35 minutos tem uma expulsão. No primeiro tempo ainda, né? No primeiro tempo, né? E ele leva uma suspensão de 3 jogos e tá fora dessa partida. Então eu vejo um desenho de um The Strongest ainda mais defensivo, como a gente vai poder ver aqui no campinho, Piva. Vai ser um time do Christian Dias armado completamente para defender. E o técnico do The Strongest, aliás, tem um histórico na Arena da Baixada de conseguir um resultado, né? Aquele 0-0 que acontece em 2020 contra o Jorge Wilstermann, naquele jogo o Atlético garante a classificação antecipada, mas perde ali a chance clara de ser primeiro lugar. Até teve mais uma chance, né? Contra o Peñarol depois, só que foi aquele jogo que o Atlético poupou jogadores, lembra? Deu a maior polêmica, o Atlético tinha acabado de mudar ali a sua diretoria técnica, poupa jogadores e perde para o Peñarol e perde a primeira colocação. Mas aquele Jorge Wilstermann, do Christian Dias, técnico argentino, roubou pontos do Atlético num jogo totalmente baseado na defesa, Piva. E Guilherme, ainda no posicionamento do The Strongest, 2 aspectos que eu quero levantar aqui contigo. O primeiro, você acredita que vai acabar fazendo linha de 5, ficar no 5-4-1, ou vai ser esse posicionamento mesmo um 4-1-4-1, pode ficar um 4-5-1? Como que você imagina o desenho aí tático do The Strongest, a forma como ele vai se defender aqui na Arena da Baixada? E um outro aspecto que eu acho que vai até acabar casando aí os assuntos, por isso que eu vou emendar com você,
Nos últimos jogos do The Strongest, até esse contra a Católica do Equador, em que, claro, tem que fazer esse atenuante que ele ficou com um jogador a menos no primeiro tempo, mas mesmo tendo uma postura defensiva, o adversário conseguiu finalizar muitas vezes contra a meta do The Strongest. Você acredita que podemos dizer que mesmo uma postura defensiva há espaço, há brecha para conseguir chegar, para conseguir criar chance de gol? Tem espaço. Ele é um time que permite sim finalizações, seja em bola parada. Isso aconteceu lá na segunda fase, né, da Libertadores, nessa pré-Libertadores, vamos chamar dessa maneira, quando eles enfrentam o Plaza Colônia do Uruguai e o Plaza consegue marcar os seus 2 gols de bola parada. A equipe do Equador também conseguiu finalizar muitas vezes, né? Universidade Católica do Equador, então eu vejo sim como possibilidade. Agora, em relação ao posicionamento, né, já conectando esses dois assuntos, Piva, que você levanta, eu vejo, até pela forma que a imprensa da Bolívia tem tratado, essa escalação aqui, com o Vizcarra no gol, daí você tem uma linha de 4, com Saúl Torres, Castilho, De Miquel pode ser uma possibilidade, mas aqui você pode ter até uma mudança na zaga, né? Essa é uma mudança que não está descartado de maneira nenhuma, mas o De Miquel é o zagueiro canhoto, que teoricamente vai ser o titular, vem sendo titular nos últimos jogos, o Aponte como lateral esquerdo. E aqui que você tem a grande mudança do time em relação a outras partidas. O Vaiar, no jogo contra o Libertad, quem assistiu vai se lembrar, jogou como lateral direito. Nesse jogo, e tem sido assim em todas as partidas fora de casa, o Vaiar vai jogar como primeiro volante. É um time que vai centralizar muitos jogadores ali no seu meio de campo para reforçar a marcação. E aí você tem o Cadeiros, que é mais um volante, jogou de primeiro volante, né, contra o Libertad em casa, vai jogar como esse médio aqui, como esse jogador que também tem a função de atacar, mas principalmente de defender. O Ursino, jogador argentino, talvez o mais técnico, né, da equipe, vai jogar como esse meia por aqui, mas também com muita capacidade de marcação. E aí, pelos lados do campo, a grande mudança em relação ao último jogo contra o Libertad. O Salcedo, que jogou centralizado, vai jogar aberto pelo lado direito, porque aí tem a boa notícia, Piva. O Vaca, que tá atrás aqui do nosso golzinho, o Vaca tá machucado, vai ficar no banco de reservas. Para mim, é o jogador que mais poderia incomodar o Atlético em contra-ataques. Sem ele, quem vai ter essa função é o Esparza pelo lado esquerdo, que já foi expulso, inclusive, nessa Libertadores da América contra o Plaza Colônia. Mais uma expulsão, né? É importante que o Atlético fique de olho nisso. O time do Strongest joga sempre muito no limite entre dar a pancada e fazer a falta mais tática. Então é bom ficar de olho. O Esparza foi expulso, é bom jogador, um jogador canhoto, um cara capaz de fazer esse corredor inteiro aqui, vai jogar nesse setor aberto pela esquerda. E o Trivério é centroavante, um cara muito perigoso, fez gol contra o Libertad, é um cara que vai levar perigo para o Atlético, é bom ficar de olho. Mas a equipe vai se armar para defender, nesse 4-1-4-1, e aí o Atlético vai tentar encontrar espaços, especialmente nas costas desses dois médios, né, do Ursino e do Cadeiros. O Atlético joga e ataca aqui normalmente com 5 jogadores, e aqui eu vou fazer só uma simulação, tá, Piva, do que pode acontecer, mas o Atlético normalmente ataca assim, com 5 jogadores do meio para frente. O Terence pode recuar, fazer essa função aqui um pouquinho mais atrás, com o Abner vindo mais por dentro, ou o Abner um pouquinho mais recuado também pode acontecer, com os dois volantes aqui, de posicionar o Atlético aqui na saída de 3, que normalmente tem feito. Se isso acontecer, Terence e Vitor Bueno vão encontrar espaço aqui nas costas dos dois médios, né, do Calheiros e do Ursino. É um espaço que o Atlético vai ter para atacar, para chegar dentro da área. É só uma simulação. Essa escalação aqui pode ter Marlos, por exemplo, pode ter o próprio Kelvin jogando de lateral direito. Pode ter o Pablo como centroavante, é até provável que seja. A ideia não é nem discutir a escalação do Atlético, é discutir quais os espaços que o Furacão vai encontrar. E eu vejo que esses são os espaços mais disponíveis que o Atlético vai ter. Mas vai ser um ataque contra a defesa. Acho que o jogo contra o Jorge Wilstermann de 2020 mostra muito bem isso. Mas se a gente lembrar daquela partida, o Atlético finalizou muito, né? Teve gols assim, imperdíveis. Foram mais de que ele 20 perdeu. Finalizações, né? Foram quase 30 naquele jogo. Eu vejo o mesmo desenho, com o Atlético conseguindo entrar muito na defesa do adversário. A questão é, né, qual vai ser a capacidade, a letalidade do Atlético na fase ofensiva.
o aproveitamento das oportunidades, né? A tal da eficácia. Se o Atlético tiver isso, ele vai criar oportunidade suficiente para vencer o jogo. E no contra-ataque, Piva, e ele vai acontecer, o Salcedo aqui, ele é mais um meia de buscar essa bola no pé, então para o Abner pode ficar mais confortável. A grande questão é o Esparza. Quando ele tiver espaço aqui para avançar, como o Atlético vai gerenciar isso daqui, né? Como que vai fazer as coberturas para não ter problema, mas eu vejo como o único caminho para a equipe do The Strongest conseguir atacar o Atlético, lançamentos do Ursiano para o Esparza, é a única possibilidade, não tem mais ofensivamente o que o The Strongest oferecer de perigo para o Furacão, Piva. Vai passar muito ali pelo Esparza e pelo Salcedo, né? Pelos lados do campo. E aí também outro aspecto que o Atlético pode tentar tirar algum proveito para evitar isso é pressionar ali o homem da bola, até para dificultar a ação do Strongest. É um time que é muito nesse jogo direto, né? E aqui o Atlético vai ter que pressionar para dificultar ainda mais esse lançamento e essa tentativa do The Strongest respirar, porque o desenho do jogo é para ser esse sufoco aí que, como você lembrou, aquele jogo contra o Jorge Wilstermann vai acabar sendo a referência, vai precisar ter tranquilidade para aproveitar as oportunidades. Contra o Caracas, acabou não tendo tantas chances assim, mas poderia tranquilamente ter vencido o jogo. E aí, né, Piva, se a gente olhar para essa tentativa de contra-ataque do The Strongest, você falou, né, de pressionar o homem da bola, o Atlético demorou muito, né, para fazer essa pressão, para reagir após a perda. Demorava muito e aí o time tinha, o Caracas no caso, tinha liberdade para fazer algum lançamento longo, especialmente aqui para o lado direito ou para o centroavante, né, o Atlético sofreu bastante com o centroavante do Caracas. O Trivério, ele é diferente do centroavante do Caracas, tá? Ele é um cara mais de atacar o espaço, não é tão forte para fazer essa sustentação de pivô, então é um jogador que vai procurar as costas da defesa do Atlético, é um atacante com mobilidade. Olho nisso. Assim, o The Strongest, ele tem mais qualidade que o Caracas para contra-atacar, mas mesmo assim, Piva, tecnicamente, né? Os jogadores melhor. ali são mais prendados, né? Que isso, o do Caracas. tem mais recursos. O Caracas era bem sofrível, mas também Nossa. é longe de ser grande coisa. Eu acho que tem uma diferença entre os dois times, não é algo assim abissal, né? Mas tem uma diferença. Só que assim é totalmente contornável, né? O Atlético precisa ser competente nesses momentos que perder a bola para já recuperar e voltar a pressionar o adversário, atacar aqui essa última linha, porque é um time que vai ter problema assim com os dois laterais, até com a linha defensiva. É possível de oferecer. O Libertad jogando em contra-ataque, especialmente aqui pelo lado esquerdo, conseguiu atacar e conseguiu atacar bastante, né? O lado esquerdo ali com o Mel Garejo, que era um ponta canhoto, o cara deu muito trabalho. Não era o Saul Torres que estava jogando, quem estava jogando naquele dia na lateral era o Vaiar, mas com o Coelho tem tudo para ele levar vantagem por aqui. É um cara que individualmente pode sobrar. Caminhos tem, são até óbvios, o Atlético é bem favorito, mas na fase que o Atlético tá, todo cuidado não é pouco, né, Ivan? E, Guilherme, para a gente finalizar aqui, o The Strongest vem jogando o Campeonato Boliviano, tem 50% de aproveitamento, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, quer dizer, aproveitamento até melhor do que de 50%, tem 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Libertadores da América, contando a fase preliminar, 5 jogos já disputados, e o Atlético, claro, já está com o número de jogos aí ok, razoável, mas dentro de um espaço muito grande. Agora que começou a ter uma sequência de jogos, esse ponto ainda preocupa na sua visão? Pode fazer diferença essa questão física, essa questão de ritmo de jogo? Eu acho que ainda pode, Piva, porque é engraçado isso, né? É meio um cobertor curto. Porque à medida que o Atlético vai ganhando ritmo, ele também vai jogando mais partidas acumuladas no calendário. E é o que está acontecendo, né? O Atlético vai vai fazer a sequência de terça contra o Caracas, daí enfrentou o São Paulo no domingo com a mesma base, com algumas mudanças, e vai jogar a partida dessa quinta-feira também com a mesma base. Nesse período, o The Strongest jogou uma e descansou outra. Quem só jogou como titular na última partida foi apenas o Demiquel, que é o zagueiro canhoto que eu citei, o número 29, jogou contra o Aurora na segunda-feira. O The Strongest jogou na segunda-feira pelo Campeonato Boliviano e acabou perdendo o seu jogo. Então acho que aí é o caso de um Atlético mais se preocupar também com a questão do desgaste em algum momento do que exatamente com o ritmo de jogo. Acho que esse vai sendo adquirido, depende também de quem for titular nesse caso.
Show de bola, Guilherme de Paula. Falamos aí bastante já do The Strongest, adversário do Atlético. Nesta quinta-feira, técnico aí conhecido, já roubou ponto do Furacão na Arena da Baixada, já traçamos aí paralelos de outros jogos do The Strongest, até jogo aí que o Atlético pode se espelhar, dele mesmo contra o Jorge Wilstermann, dele mesmo contra a própria equipe do Caracas. Vamos ver aí se nessa quinta-feira pinta aí a primeira vitória atleticana. É até expectativa, né, Guilherme, da formação do Atlético, com a mudança no comando técnico. Não dá para ter muita ideia aí se Marlos continuará no banco de reserva, se Pablo volta para o time titular. É um grande ponto de interrogação, Guilherme. Tá mutado. Piva, independente do novo técnico, quem deve comandar o time é o Mauricinho, né? Maurício Souza, que veio do Flamengo, que tem histórico em categoria de base, estava até na comissão técnica principal do Flamengo na reta final do ano passado, chegou a dirigir, né, um jogo contra o Ceará, depois que o Renato Gaúcho é demitido, após ali a decisão da Libertadores. Agora, eu não sei o que ele vai fazer. Como tendência, eu acho que ele vai manter comportamentos parecidos, porque os comportamentos que o Atlético tinha com o Alberto eram comportamentos não só do que o Alberto pensava, eram comportamentos já ali adquiridos pelo clube mesmo. Claro, tem pormenores, tem questões importantes, mas de maneira geral eu não vejo grandes mudanças na ideia. O que pode mudar, e até deve, é a escalação. Nesse nosso campinho aqui está a base do último jogo contra o São Paulo, né? O Orejuela só que não jogou, mas eu acho que dá para mudar mais. Marlos tem que ser titular nesse time, Piva. Beleza, Guilherme. Então, nessa quinta-feira, traremos aí também a repercussão de Atlético e The Strongest aqui no De Olho no Jogo. Vamos falar bastante aí dessa estreia do Atlético dentro de casa na Libertadores da América. Também passaremos, evidentemente, pela escolha aí do treinador. E também aqui no canal teremos outros conteúdos, falando de Atlético, Coritiba, tudo que envolve o futebol aqui dos nossos times aqui do estado do Paraná e do Brasil, no modo geral. Então, um abraço, fique atento aqui no De Olho no Jogo. Fica mais uma vez o pedido para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar o que você espera de Atlético e The Strongest nesta quinta-feira na Arena da Baixada. Contamos com a participação de vocês para o De Olho no Jogo seguir crescendo. Então, um abraço a todos aí. Vamos ver se, enfim, vem a primeira vitória atleticana na Libertadores 2022.